Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e a gente está fazendo uma série sobre epilepsia. E aí, nesse terceiro vídeo, a gente vai falar sobre síndromes epiléticas. Você sabe o que são? Então vamos lá. Síndrome epilética é um conjunto de achados e de características que se referem ao paciente, ao tipo de crise, ao achado no eletroencefalograma e algumas vezes à causa, que a gente chama de etiologia, a origem dessa epilepsia. Esse grupo de informações muitas vezes formam um conjuntinho, um pacotinho que a gente chama de síndrome epilética. E isso é importante a gente conhecer, porque isso determina qual será a investigação que eu vou fazer, ou seja, precisa de tomografia, de ressonância, de exame genético, precisa repetir o eletro, com o que eu devo me preocupar na evolução desse paciente, o que ele pode vir a ter também, além dessa crise que hoje ele tem, né? Isso me ajuda a escolher o melhor remédio, o melhor tratamento, o tempo de tratamento e mesmo a orientação à família, muitas vezes na causa genética, na questão de orientação familiar, de como agir. Isso é muito bacana, né? Ajuda muito a gente a decidir tratamento, orientar o tratamento. E essa classificação é internacional, é igual no mundo todo. E hoje em dia ela é orientada pela Liga Internacional de Epilepsia, que chama ILAI, que é uma sigla em inglês, que significa Liga Internacional Against, né, contra a epilepsia. Então, os critérios da ILAI foram usados para fazer esses primeiros 2 vídeos que eu fiz, falando sobre o que é epilepsia e quais os tipos de crise que existem. E dentro da classificação das síndromes epiléticas, a gente vai dividir em 3 grandes grupos. As epilepsias de origem no período neonatal, né, no primeiro ano de vida, as epilepsias de 2 a 12 anos, que são de início na infância, e as epilepsias de origem a qualquer momento ou de vida adulta, que são muitas vezes relacionadas a uma etiologia específica. Antigamente, as síndromes epiléticas recebiam muito os nomes de quem os descreveu, assim. Então, síndrome de West, de Ohtahara, de Lennox-Gastaut, né, de Watanabe. E hoje em dia, eles estão tendendo a descrever mais a síndrome do que usar o nome de quem a descreveu, para ficar mais fácil de lembrar. Então, dentro das síndromes epiléticas, você tem algumas epilepsias que são por uma alteração de gene específica, né? Você tem, por exemplo, síndromes relacionadas a uma etiologia específica, como, por exemplo, nos adultos, a epilepsia de lobo temporal por esclerose hipocampal ou esclerose mesial temporal, que é a principal epilepsia de difícil controle dos adultos, né? Então, assim, a gente tem também as epilepsias generalizadas, que são genéticas, né? Então, você tem as que são mais autolimitadas, mais benignas, e você tem as encefalopatias epiléticas. O que é encefalopatia epilética? É quando, além das crises epiléticas, você tem um acometimento no funcionamento e no desenvolvimento do cérebro. Então, são crianças com atraso, com deficiência intelectual, né? Com problema de aprendizagem, com outros problemas neurológicos. E aí, dentro das síndromes epiléticas, eu vou só lembrar algumas mais frequentes para falar para vocês. Então, na época neonatal, nós temos a epilepsia mioclônica neonatal mais grave, né? Que é uma encefalopatia epilética, que era antigamente Ohtahara, em surdossupressão, então é um padrão do eletrotípico, são crianças mais graves. Você tem a síndrome de antigamente, que era a síndrome de West, que hoje são a síndrome dos espasmos infantis. Espasmo é um tipo de crise, lembra que eu expliquei no outro vídeo? Então, no antigo West, você tem espasmos, atraso do desenvolvimento e um padrão de eletroencéfalo muito característico que chama ipsarritmia.
Você tem a epilepsia autolimitada familiar do lactente, que é autolimitada, que vai passar, né, em crianças, em bebês normais. Na epilepsias da infância, você tem as epilepsias autolimitadas centrotemporal, que é a antiga epilepsia benigna da infância, forma rolândica, sendo que dentro desse quadro você pode ter quadros com mais difícil controle e a possibilidade de desenvolvimento de uma outra síndrome, que é a síndrome de POX, que é ponta onda contínua do sono. E aí a gente precisa mexer no remédio, precisa acompanhar eletro. Você tem a síndrome da ausência infantil, que é um padrão muito característico de eletro em crianças escolares, que é autolimitado, que vai passar e que responde muito bem a algumas medicações específicas, como a etoxicimida, como o valproato, né? E aí você tem já na adolescência, você vai ter epilepsia mioclônica juvenil, epilepsia ausência juvenil. Tudo isso tem o seu característica específica para o remédio que você vai escolher, para a investigação que você vai fazer. A gente tem a síndrome de Dravet, né, que tem um tratamento mais especializado, que é uma alteração genética num gene que chama SCNA1, que ele dá uma alteração tanto para a epilepsia, que começam com crises febris, como um quadro de autismo associado a partir aí dos 2 anos, é muito mais nítido o sintoma de autismo. E para tudo isso tem tratamento, né? E tem escolhas melhores de remédios, né? E tem fatores que predispõem às crises. Por exemplo, na epilepsia mioclônica juvenil, a gente sabe que a fotoestimulação intermitente, que é aquele pisca-pisca que a gente faz no eletroencéfalo, que pode acontecer, por exemplo, com a luz estroboscópica da balada, que pode acontecer como uma luz está queimando, ou até quando você passa perto do pôr do sol numa plantação de eucaliptos e aquele flash acontece numa frequência aí vai de 10 a 14 Hz, pode desencadear uma convulsão. Nessa epilepsia mioclônica juvenil, a gente também sabe que a privação de sono é muito desencadeante de crise. Então, quando você sabe do que se trata, você dá uma orientação ao paciente infinitamente melhor. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, minha gente, tratar epilepsia não é dar qualquer remédio para qualquer um, não é disritmia, isso não existe. Não é dar Tegretol para todo mundo. Tegretol é maravilhoso, que é a carbamazepina, para as crises que respondem bem, não é? Então, assim, se você der, por exemplo, uma carbamazepina para uma crise de ausência, vai piorar, né? Então, às vezes, muitos dos pacientes que vão para os centros de epilepsia de difícil controle, o primeiro problema é erro diagnóstico. Você está tratando como uma epilepsia focal e é uma epilepsia mioclônica juvenil. Então, assim, você acha que é uma convulsão qualquer e é um DUSE, um Dravet. São epilepsias específicas, né? E você vai investigar coisas específicas. Então, mesmo, por exemplo, o canabidiol, que está muito, né, na moda, ele é muito claramente indicado para o Lennox, por exemplo, né? Por exemplo, se você tem uma epilepsia por esclerose tuberosa, que é uma doença que dá manchas brancas na pele, né? Desde o nascimento, mas que aumentam com o crescimento e dá nódulos no cérebro de tecido de massa cinzenta ectópico fora do lugar, predispõe a tumores. Essa pessoa com esclerose tuberosa, ela precisa fazer acompanhamento com oftalmo anual, porque eles têm maior risco de tumor dentro do olho, câncer. Eles não devem ser submetidos a tomografia e raio-x, porque eles têm mais risco de câncer, então a gente não fica dando radiação excessiva, a gente faz ressonância e ultrassom. Eles têm que fazer ultrassom para ver rim e fígado todo ano. É tanta coisa que, se você não souber do que se trata, você não vai tratar o seu paciente adequadamente, entende? E na esclerose tuberosa, por exemplo, quando o bebê se apresenta com síndrome de West, ele responde absurdamente bem à vigabatrina.
que é o Sabril. E aqui no Brasil ainda a gente usa muito Sabril, mas há países fora que começam o tratamento de síndrome de West com corticoide. E a gente sabe que para a esclerose tuberosa a primeira opção é vigabatrina. Então, quem não sabe direito epilepsia, quem não conhece as síndromes epiléticas, vai tratar de qualquer jeito. Então, não espere complicar para procurar um especialista em epilepsia. Procure, se na sua região tiver um neurologista que é mais dedicado à epilepsia, vá nele, porque o seu tratamento vai ser muito mais adequado, muitas vezes por um menor tempo, não vai ficar usando para o resto da vida em epilepsias autolimitadas que passam com a idade, né? Não vai pedir ressonância desnecessária, né? Não vai fazer tomografia em quem não pode fazer. Não vai ficar pedindo eletro sem precisar. Vai fazer os exames de sangue de controle de remédio que precisa fazer. Tudo isso. Então, vamos conhecer mais. É uma infinidade. Eu não vou explicar tudo porque não é uma aula de medicina isso aqui. Esse vídeo é muito mais para alertar que existem quadros que são característicos. O tipo, a idade do paciente, se tem atraso de desenvolvimento ou não, que tipo de alteração no eletro tem, que tipo de crise eu vejo e para esse grupo tem um tratamento melhor do que os outros. É para isso que serve a gente conhecer síndromes epiléticas. Então, que esse vídeo sirva de alerta, que vocês procurem bons profissionais e qualquer dúvida, manda pra gente no canal, tá bom? O próximo vídeo eu vou falar como agir nas crises convulsivas mais fortes, o que é o estado de mal epilético, o que a gente tem que fazer, tá bom? E depois acho que a gente já começa a mudar de assunto, mas se vocês tiverem sugestão de outros temas, eu estou à disposição, tá bom? Deus abençoe.